11 de janeiro, São Teodósio, ano 529. Magaríase, na Capadócia, é a terra onde, em 424, nasceu de pais piedosos Teodósio, cuja vida foi escrita por Teodoro, seu discípulo. Os frutos da boa educação que de seus pais recebera não tardaram de aparecer. Ainda muito jovem, foi escolhido para fazer a leitura pública na ocasião da Santa Missa. Assim, adquiriu um conhecimento mais profundo dos livros santos e cada vez mais acentuou-se em seu coração o desejo pela santidade e pelo desapego de tudo neste mundo. Lendo frequentes vezes a história do patriarca Abraão, sempre o impressionava a ordem que este santo varão recebera de Deus, de abandonar sua terra e sua família e procurar outra. A mesma ordem parecia-lhe ser dada, antes, porém, de tomar uma resolução definitiva a este respeito, fez uma viagem à Terra Santa, visitando santos lugares. Por esta ocasião, passou pelo lugar onde se achava São Simeão Estilita. O grande penitente, sem o ter visto antes, chamou-o pelo nome e disse-lhe que Deus o tinha escolhido para ser o instrumento de santificação de muitas almas. O resultado de sua visita dos santos lugares em Jerusalém foi a resolução de dedicar-se à vida religiosa no convento. Próximo da Torre de Davi morava um santo eremita, de nome Longino, cuja santidade estava na boca de todos. À direção daquele homem, Teodósio se confiou, e em pouco tempo fez tanto progresso na santidade que foi-lhe oferecido a provedoria de uma igreja de Nossa Senhora, que uma piedosa mulher tinha construído no caminho que vai para Belém. Teodósio aceitou o cargo em obediência a seu superior. Como as frequentes e numerosas visitas o aborrecessem, Teodósio se retirou para a solidão de uma gruta, onde viveu 30 anos, entregue às práticas da mais austera penitência. A fama de sua santidade atraiu tantos moços que desejavam viver em sua companhia, que Teodósio, sem que isto tivesse sido seu plano, organizou o regulamento de comunidade, cujo superior era ele. Ao lado do convento, Teodósio fez um albergue para peregrinos e um hospital. Este último mereceu seu especial cuidado e foi o teatro de sua caridade. Podia faltar-lhe tudo, menos a confiança ilimitada na divina providência. De fato, esta nunca o abandonou, como provam acontecimentos que evidentemente mostram a intervenção do auxílio de Deus em ocasiões de grandes embaraços. Como sua caridade, era excepcional sua humildade. Encontrando uma vez 2 de seus discípulos em forte rixa, pôs-se de joelhos entre os 2, fazendo-os lembrar das leis da caridade, e não se levantou enquanto os 2 contendedores não tivessem feito as pazes. Em certa ocasião, viu-se obrigado a excluir a um dos religiosos por um grave delito que o mesmo cometera. Em vez dele se sujeitar e aceitar o justo castigo, rebelou-se contra seu superior, cobrindo-o de injúrias, dizendo afinal que ele era o culpado de tudo, e por isso ele que merecia ser expulso. Teodósio nenhuma resposta deu ao pobre transviado. Pelo contrário, ouviu com toda a calma os impropérios de seu súdito, como se este tivesse toda a razão.
Mais depressa que se esperava, o religioso se converteu e pediu perdão a seu superior. Pelo fim da sua vida, Teodósio sofreu as perseguições do imperador Anastácio, por não ter querido sujeitar-se às insinuações do mesmo na questão de uma heresia que se tinha levantado e de que o monarca era fautor. Teodósio se opôs energicamente a esta corrente perniciosa, o que lhe importou a expatriação. Seu exílio foi de pouca duração. Anastácio morreu e Teodósio pôde voltar vivendo ainda 11 anos. Uma doença dolorosíssima foi a preparação para a sua morte. Teodósio morreu com 105 anos de idade. Reflexões. São Teodósio era amigo dos pobres e enfermos, aos quais dispensava seus benefícios e cuidados. Procedendo assim, lembrava-se da palavra de Cristo, que aceita as obras de caridade, feitas ao próximo, como feitas à sua própria pessoa. No dia do juízo final, será o mundo e cada um de nós julgado pela caridade que fez ou deixou de fazer. Aos justos o Senhor dirá: Vinde, benditos de meu Pai, e possui o reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Pois tive fome, e vós me destes de comer. Tive sede, e vós me destes de beber. Sendo peregrino, me destes hospitalidade. Estive nu, e me vestistes. Estive doente, e me visitastes. Estive encarcerado, e me socorrestes. Os justos responderão: Senhor, quando foi que tivestes fome, e nós vos demos de comer? Sede, e demos de beber? Éreis estrangeiro, e vos recebemos. Estáveis nu, e vos vestimos. Doente ou na prisão, e vos socorremos. E o rei dir-lhes-á: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 34 a 40. Pode haver incentivo mais forte para praticar a caridade por amor de Deus? Pode ser difícil fazer caridade quando se sabe que os pobres, os enfermos, os necessitados são irmãos e representantes de Cristo? Lembra-te desta verdade quando fazes caridade ou quando a prática desta virtude se te afigurar difícil ou impossível. São Teodósio avisava seus discípulos para que fizessem caridade, lembrando-se da morte. A lembrança da morte é, de fato, um meio poderoso de abster-nos das práticas do mal e operar o bem. Se fores tentado para um pecado, o pensamento, se pecar e morrer no pecado, estarei perdido para sempre, fará com que oponhas maior resistência à tentação. Se chegaste a pecar, é outra vez a lembrança da morte que te convida para fazer boas obras, obras de penitência, levar com paciência tua cruz. Lembra-te da morte e jamais pecarás. São Teodósio, rogai por nós.